Começamos o BCTV de hoje recebendo um convidado especial para falar de uma obra que chegou às livrarias nessa semana e propõe uma reflexão nesses tempos de muita polarização política. O livro é Quem Você Ajudou Hoje? A obra propõe uma reflexão urgente sobre democracia, desigualdade e o papel da educação na reconstrução do Brasil. Uma visão que defende o coletivo como caminho para um país mais justo. O autor é Paulo Henrique Galvão, jornalista formado pela Casper Líbero, historiador pela USP, mestre em Relações Internacionais pela Unesp e com uma longa trajetória na comunicação brasileira. Galvão trabalha em rádio e TV desde 1994. Ele foi premiado pela PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor apresentador de rádio em 2022 e hoje é âncora da Rádio CBN, onde comanda o CBN Madrugada para todo o Brasil. É com muita satisfação que nós recebemos, então, Paulo Henrique Galvão para este papo. Olá, Paulo. Muito boa noite. Ô, Adriana, muito boa noite a você, aos espectadores da BCTV. Para mim é uma honra, uma alegria. Agradeço demais o espaço que vocês me abrem aqui para falar um pouco sobre essa obra. Está fresquinha, né? Foi lançada essa semana, dia 4, né? Exatamente, nessa terça-feira, agora dia 4, lá na Livraria Drummond, e felizmente a gente provocou um barulho lá, uma movimentação grande ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Que legal, um lugar super charmoso aquele, né? Quando eu morava em São Paulo, Demais. adorava. É Adorava ir no verdade, Conjunto. é verdade. Ali é, né, muita cultura, né? Tem teatro também, as pessoas. E quando a gente vê uma livraria daquele tamanho, realmente nos aquece o coração, né? Parece que é um movimento agora no país. Felizmente, né? Houve um movimento de fechamento recentemente, mas agora as livrarias estão abrindo de novo, as pessoas tomando gosto pela leitura no papel também, né? Porque muita gente vai para o digital, mas tem muita gente que, como eu, gosta do papel ainda. É verdade, parece que as pessoas estão com saudade um pouco, né, dos livros, do vinil, até o vinil está voltando agora. É verdade, é verdade. Mas legal, parabéns então pelo lançamento do livro. Eu quero começar, Paulo, te perguntando, assim, qual foi o estalo inicial, né, que te levou a escrever esse livro? Adriana, são duas questões, né? A primeira, talvez a mais urgente, a que mais me preocupava, é o fato de não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está vivendo um momento que é chamado de recessão democrática, né? O Larry Diamond, que é um cientista político norte-americano, ele cunhou essa expressão há já uns 15 anos, mais ou menos, né? Ele, na verdade, ele cunhou isso agora faz alguns anos, menos de 15, mas ele diz que já há pelo menos uns 15 anos, né, o mundo está se transformando, e não só no Brasil, mas no mundo todo, há uma tendência das pessoas desacreditarem da democracia, né? Foi feita uma pesquisa, eu começo o livro com uma pesquisa que foi feita no ano passado aqui no Brasil, né, da Ipsos, que mostra que mais da metade da população brasileira acha que o Brasil precisa de um líder forte, disposto a quebrar regras para consertar o país, mais da metade. E hoje no mundo a gente tem 74% dos países que estão sob regimes autoritários. Então o que eu tenho dito é que as pessoas estão esperando da democracia algo que a democracia não pode oferecer, né? A gente tem que lembrar aquela ideia de que a democracia é a pior forma de governo, exceto as demais. O Winston Churchill falou isso. Por que ele construiu a frase dessa forma? Porque ele compreende as limitações da democracia, né? Principalmente num mundo e num Brasil, por exemplo, tão desigual e tão plural. As demandas, obviamente, que elas vão se bater, né? Não dá para a gente falar em bem comum no Brasil. Talvez tenha bem comum lá na Dinamarca, na Suécia. No Brasil não tem bem comum, né? As demandas, elas são conflitantes. A política, por si só, ela é conflitante. Então, acho que a população tem que entender isso, né? O Estado, ele não vai propor e não vai conseguir um consenso. Cabe ao Estado, cabe ao Congresso Nacional administrar o dissenso.
Isso é cada vez mais difícil, em parte também porque as minorias, e quando eu falo minorias, não são minorias do ponto de vista quantitativo, mas minorias nas instâncias de poder. Essas minorias estão empoderadas, isso é bom, e cada vez mais elas têm voz, porque com a profusão das redes sociais, as pessoas que sentem que os seus anseios não estão sendo atingidos pela democracia, elas têm cada vez mais voz. Isso, obviamente, que causa faíscas, causa problemas, e a partir do momento em que a democracia não está conseguindo atingir os anseios de boa parte da sociedade, em vez de as pessoas botarem uma outra pessoa lá para sentar naquela cadeira e nos governar lá no Congresso, não, elas estão achando que a salvação pode vir de uma outra forma de governo, uma forma, de repente, autoritária, de um salvador da pátria, e a gente sabe que isso é extremamente perigoso, né? Certo. Agora, como é que surgiu o título Quem Você Ajudou Hoje? Então, eu não sei se eu vou contar tudo, porque Pode? talvez seja um spoiler aí que eu não gostaria de dar, mas eu vou Ok. responder a sua pergunta. O Quem Você Ajudou Hoje, é lógico, é uma provocação, né? Porque eu acho que a gente não vai conseguir sair dessa situação que a gente está de tamanha desigualdade se não houver mais empatia, se não houver mais alteridade, se a gente não olhar para o outro, né? Então, eu não estou apenas mostrando os problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, porque isso todo mundo sabe. Felizmente, né, eu acho, modéstia à parte, que eu consigo apontar um caminho. E esse caminho está exatamente na educação voltada para o coletivo e não para o individualismo. Porque todos nós fomos ensinados, né, e as crianças hoje continuam sendo ensinadas para serem os melhores da classe, para serem os melhores no esporte, para ganhar, né? Como se a gente estivesse numa competição. Parece que a gente está numa competição, né, de ganhadores e perdedores. Lá nos Estados Unidos eles usam muito essa expressão, os losers, né, ganhadores e perdedores. Então eu acho que não há outra forma da gente mudar essa sociedade que não seja, primeiro, nós admitirmos o nosso espaço de privilégio. Eu, você, as pessoas que estão nos acompanhando agora aqui, eu tenho certeza absoluta que estão nesse espaço de privilégio. Então, a primeira coisa é essa, admitirmos essa situação. E o segundo passo é estar desconfortável com essa situação, né? Então, por isso que a gente hoje no Brasil tem um problema muito grande, porque as pessoas não entendem o que é esquerda, o que é direita, o que é terceira via, e eu procuro explicar o que é isso, né? E eu mostro o que é, por exemplo, a esquerda de Bobbio, de Norberto Bobbio, que dizia que a esquerda não tem... O que diferencia realmente a esquerda da direita não é socialismo, comunismo, não tem nada a ver com isso. O que diferencia é um profundo sentimento de insatisfação diante das iniquidades das sociedades contemporâneas. Então, se você olha para uma família que está morando na rua, que está passando fome, você sabe que tem 700 milhões de pessoas passando fome hoje no mundo, e sente aquele unease, né? Os americanos falam no unease, aquele desconforto. Isso é a esquerda. Isso é olhar para o lado, ver que a coisa não está legal para todo mundo e sentir que a gente pode mudar isso, porque infelizmente tem muita gente que percebe isso e não se toca, né? Então, por isso que eu estou querendo puxar nessa ideia da empatia, do quem você ajudou hoje, é uma provocação para mim mesmo, é um exercício diário de a gente não estar confortável no nosso espaço de privilégio, mas olhar para o outro e ver de que forma a gente pode alterar esse estado de coisas, entendeu? Agora, Paulo, o que é a educação coletiva e de que maneira a educação coletiva pode reduzir as desigualdades? Olha, isso aí foi uma sorte tremenda que eu tive, eu digo sorte mesmo, porque eu sou professor também, né? Dei aulas muito tempo no Marista Arquidiocesano e fiz muitos trabalhos também com o pessoal do Colégio Porto Seguro, em São Paulo, em Vinhedo também. E toda vez que eu vou no Porto Seguro, eles me dão um livro, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque eu vou lá, sei lá, nos últimos 7, 8 anos, eu fui 2, 3 vezes por ano, né? E eu sempre ganhei livros deles. E caiu na minha mão um livro que foi a compilação de um trabalho que a Unesco fez. Eles reuniram 19 grandes educadores do mundo todo, Cristóvão Buarque aqui do Brasil, Antônio Novo de Portugal, e eles se sentaram lá durante alguns meses para definir o que deve ser a educação do futuro. Quais são os parâmetros que a gente tem que seguir, o que vai nos nortear? E o principal aspecto é esse: mudar o foco da educação
do individual para o coletivo, que é aquilo que eu estava falando lá, né? Mudar para o coletivo, né? Fazer com que as crianças percebam que o coletivo muitas vezes pode dar resultados muito melhores do que o individual. É pena que o jogo da França com a Espanha na Copa do Mundo foi depois que eu já tinha terminado de escrever o livro já estava sendo lançado, porque quem viu aquele jogo viu perfeitamente como o coletivo, se botar no papel o time da Espanha e da França, a França dava de 10 na Espanha. Começou o jogo, terminou o jogo, a França não viu a cor da bola. Então aquilo mostra exatamente como o coletivo, ele muitas vezes pode trazer resultados melhores do que o individual, quando a gente busca o individualismo. Eu no livro, não sei se a gente tem tempo aqui, eu tenho uma dinâmica que eu coloco no livro lá, que eu acho que é sensacional para professores fazerem na sala de aula, né? Para mostrar que o coletivo dá certo, né? Pega uma bexiga, enche várias, cada criança vai ter lá sua bexiga do tamanho igual, mesma cor, bexigas iguais, e ela escreve o nome dela na bexiga. Aí vai todo mundo para o canto da sala, tira as carteiras da sala, deixa aquele espaço no meio lá, elas vão lá, jogam a bexiga dela no meio e vão para fora, viram de costas, o professor vai lá, mistura todas as bexigas. Aí a professora vai falar, olha, gente, a nossa missão coletiva, não interessa quem vai pegar a sua bexiga primeiro, porque cada bexiga vai ter o nome deles. A nossa missão é, no menor tempo possível, todo mundo tá com a sua bexiga na mão. Beleza? Beleza. Marca o tempo, 0 cronômetro e vai. O que vai acontecer? Elas vão sair correndo e vão começar a procurar a bexiga delas, e aí, não sendo a bexiga delas, o que elas vão fazer? Vão jogar, vão através, vai ser um bate-cabeça, bate-bexiga enorme. Aí terminou lá, demoraram 3 minutos para todo mundo ter a sua bexiga, sei lá. Terminou, a professora vira para eles, o professor fala, gente, será que não tem uma outra forma da gente resolver essa questão? Será que a gente não consegue fazer isso no menor tempo possível? E lança para eles, eu tenho certeza que eles vão falar, é verdade, né? Que tal se em vez de jogar a bexiga, quando a gente pegar a bexiga, eu sou o Miguel, eu vi a bexiga da Luísa, eu vou lá, procuro a Luísa e dou na mão da Luísa a bexiga dela. E isso vai acontecer em menos de 30 segundos, eles vão estar cada um com a sua bexiga. Então, acho que esse é um exemplo claríssimo, né? Eles naquele dia, sem querer diminuir as outras disciplinas, mas eles vão chegar em casa, a melhor coisa que eles vão ter aprendido vai ser que, muitas vezes, quando você pensa no coletivo, o resultado final é melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Eu dou outros exemplos lá, o dilema dos prisioneiros, mas eu não vou falar isso aqui, porque senão eu vou me estender demais. Mas eu acredito que isso é possível. Pode falar. A gente tem um tempinho, pode falar dos prisioneiros, é muito longo? Então, eu acho que eu vou... Porque é o seguinte, eu ouso me colocar contra o pessimismo antropológico de Hobbes, de Maquiavel, de Kant. Porque a gente, nos últimos 500 anos, ouviu que o homem é mau, né? Que o homem é mau. O Kant diz que o estado de natureza é o estado de guerra, não é o estado de paz. O Hobbes, né, com o Leviatã, ele criou esse monstro que é o Estado para poder botar ordem na casa, porque o homem é o lobo do homem, senão todo mundo vai matar todo mundo, né? O Maquiavel, no Príncipe, ele escreve lá que o príncipe nem ouse querer ser bonzinho, porque senão ele vai se danar no meio dos maus, porque o homem é mau. E eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso, porque eu acho que a gente acreditar que o homem é mau por natureza, aí eu acho que a gente não vai ter condições de mudar. Eu não acho, eu coloco isso no livro, eu fiz uma viagem para a Inglaterra há uns 20 e tantos anos, eu estava conversando com um jovem lá de Luxemburgo, numa aula de inglês, e eu comecei a falar, a gente começou a falar sobre violência nas cidades, e eu contei para ele que na minha cidade, São Paulo, naquele momento lá, anos 2000, morriam 50, 60 assassinados por fim de semana, né? Aí, o cara não acreditou. Aí eu perguntei para ele, como é que é o índice de violência lá em Luxemburgo? Ele não lembrava quando tinha sido o último homicídio. Aí eu fui pesquisar, agora é 1 por ano, 2 tal. Então, eu não acho que a criança que nasce em São Paulo, no Rio de Janeiro, o bebezinho que nasce lá em São Paulo, é diferente do bebezinho que nasce lá em Luxemburgo. Não é. Né? Por isso que eu vou no Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Não que a minha circunstância vai determinar o que eu sou, porque às vezes você tem irmãos gêmeos que vão para caminhos distintos, mas obviamente que isso influencia. Então, eu não acredito na maldade humana por natureza, né? O Rousseau diz que o homem quando ele está sozinho, ele é bom, né? O homem natural é bom para o Rousseau, só que juntou com o outro, ele vira ruim.
né, ele vira ruim para o Rousseau. Então, qual que é a solução? Porque não vai dar para a gente viver sozinho, a gente vive em sociedade. Qual é a solução? Lendo Rousseau, a minha compreensão é de que o Rousseau diz que quando junto é ruim, porque não há uma confiança plena no outro. A competição surge porque não há confiança. Se houvesse confiança, a gente teria uma vida melhor. Aí eu volto no dilema dos prisioneiros, né, que é do John Nash, né? O que é o dilema dos prisioneiros? Da teoria dos jogos, e que tem o objetivo de tentar entender o comportamento humano quando está interagindo. Então, o que é o dilema dos prisioneiros? São dois homens que cometeram um delito, e aí o juiz, na hora de dar lá a dosimetria, para ver quanto é que cada um vai ficar preso, ele resolveu inovar. Então, ele falou o seguinte, olha, eles sabem as regras, os dois sabem as regras. Olha, é o seguinte, vocês vão conversar comigo. Se um de vocês admitir o crime e apontar o outro, e o outro ficar calado, esse que delatou vai ficar livre e o delatado vai pegar 10 anos de cadeia. Essa é uma situação. O delator fica livre, o que não delatou ficou quieto vai pegar 10 anos. Se os dois delatarem, eles vão pegar 5 anos de cadeia. E se os dois ficarem quietos, eles pegam 1 ano de cadeia. Então, essa é a regra, que os dois sabem a regra. 1 ano se os dois ficarem quietos, 5 anos, né, se se os dois delatarem, 5 anos se os dois delatarem, e se um delatar e o outro não, um sai livre e o outro pega 10 anos. Então, vamos imaginar a primeira situação. O primeiro vai ser ouvido lá. Ele só vai ficar quieto se ele tiver certeza absoluta. Quer dizer, qual que é a ideia principal do dilema dos prisioneiros? O resultado bom para o coletivo só vem quando há uma confiança total. Isso é o mais importante. Vou repetir. O resultado bom para o coletivo, e aí eu não estou falando só de dilema dos prisioneiros, né? Estou falando de tudo. O resultado bom para o nosso coletivo, ele só vem quando houver uma confiança total. Porque quando o primeiro prisioneiro entrar lá, se ele pensar só nele, ele vai delatar. Vai delatar porque o máximo que vai acontecer, ele vai pegar 5 anos, se o outro delatar também. Se o outro não delatar, ele sai livre. Agora, se ele tiver confiança plena de que o outro também não vai delatar, e ele tiver interessado no bem comum, não em sair livre, mas pegar 1 ano, porque o bem comum é cada um pegar 1 ano. Esse é o bem comum. Os outros é 1, 0, o outro 10 e os dois 5. O bem comum é os dois pegarem 1 ano. Se ele estiver interessado no bem comum e confiar plenamente no outro, ele vai ficar quieto. E o outro, de repente, vai ficar quieto também. Isso aconteceria. Aí, então, essa é a ideia. Ah, mas isso é impossível, isso é wishful thinking, né? Algo muito improvável. Tal. O meu livro está cheio de wishful thinking. Eu sou um sonhador, né? Por isso que eu começo lá com o Beto Guedes, né? Eu falo que, né? Vamos precisar de todo mundo. Guedes? Aquela frase inicial do livro é essa, né? Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Para melhor juntar nossas forças, é melhor repartir, só repartir melhor o pão. Entendeu? Então, essa confiança... Eu tenho mais 2 minutos para só terminar esse raciocínio. Então, como é que surge a confiança no outro? Né? O Rousseau, tem um episódio do Rousseau que é muito interessante, que é quando um grupo vai caçar um veado, né? E para caçar um veado, você precisa de muita gente, né? E aí o Rousseau escreve lá que está esse grupo caçando veado, né? Por que ele não acredita que ele acha que quando junta, ferrou tudo? Porque está o grupo lá caçando veado, que para caçar veado precisa de grupo, né? Mas se um do grupo vê uma lebre passando do lado, ele vai pegar e vai sair correndo para a lebre, ele não precisa dos outros, ele vai pegar a lebre e vai sair fora. Entendeu? Mas aí qual que é o meu pensamento, né? De wishful thinking, né? De otimista inveterado. Isso pode mudar. Se de repente, num dia, tá passando, eles estão lá, o grupo caçando o veado, passou uma lebre do lado de um, o cara olhou a lebre e falou, eu não vou pegar essa lebre, eu vou continuar com o meu grupo aqui caçando o veado. Vamos lá, pá. No dia seguinte, se passar uma lebre do lado do outro ali, ele vai lembrar. Caramba, o cara ontem lá
Continuo aqui firme, eu vou continuar também. E aí a ciência mostra, nas relações internacionais, por exemplo, quando você tem umas situações em que a interatividade é maior, ela é corriqueira, ela é realizada de modo frequente, a chance de você ter colaboração é muito maior. Se você interage com um grupo, eu posso falar de estados, mas de pessoas também. Se você interage com uma pessoa na rua que você não conhece, a chance de você não colaborar é maior. Mas se há uma coletividade e as pessoas começam a realmente interagir de forma colaborativa, eu acredito que a gente pode mudar essa chavinha para o modo colaborativo, entendeu? Porque se um começa a colaborar, em vez de não colaborar, eu acredito que a coisa pode mudar. Então, o meu livro realmente é uma tentativa de mostrar que a gente tem uma saída, porque senão a gente vai caminhar para esse abismo que a gente está caminhando, de uma sociedade que está doente, que as pessoas não conversam, que as pessoas que pensam de forma diferente do ponto de vista político, ideologicamente, se veem como inimigas e não adversárias, porque os dois polos que estão se digladiando fomentam isso, que para eles é bom, né? Que eles vivem do ódio em relação ao outro, né? Então, estou propondo um caminho do meio, de moderação, com um Estado social liberal que promova crescimento econômico, mas que tenha mecanismos e ferramentas para realizar a distribuição desse crescimento econômico, que até hoje não foi feito, historicamente. Delfim Neto falou que precisa esperar o bolo crescer, né? Quantos bolos cresceram, Adriana? Quantos bolos cresceram e nós comemos, né? E muita gente aí nem sentiu o cheiro desse bolo. Então, é mais ou menos isso, né, que eu estou buscando nessa obra aí, de forma meio quixotesca. Agora, Paulo, qual foi, falando, né, na parte econômica, né, qual foi o papel, assim, da sua experiência em jornalismo econômico na construção do livro? Um papel importante, né? Muito importante, porque o livro, eu tenho um capítulo no livro que eu falo para além do bolsonarismo e do lulopetismo, né? Mas eu coloco que eu não estou fazendo nenhuma comparação com Bolsonaro e Lula, porque eles são incomensuráveis, tá? Um deles tentou golpe de Estado, sabotou a vacina, então não dá para comparar. Tá? Mas o que eu coloco do Bolsonaro? A questão, obviamente, do quase golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, a situação que a gente viveu, esse é um aspecto. E a questão do lulopetismo é exatamente a questão econômica, né? É só olhar para a nossa história recente e ver que esse modelo não está resolvendo. A gente tem uma esquerda atrasada, que acha que o Estado tem que ser o motor da economia. E o Estado não é o motor da economia. O Estado tem que criar um ambiente de uma economia liberal para que haja crescimento econômico, e demonizando o capital, a gente não vai conseguir isso. Demonizando a Faria Lima, a gente não vai conseguir isso. Então, a gente precisa, né, do que foi a terceira via lá atrás, entendeu? Na Europa, exatamente o social-liberalismo. Crescimento econômico, fomentar o crescimento econômico, principalmente nas regiões mais pobres do país. Eu estou defendendo uma esquerda emancipatória. Emancipar é tornar livre. A gente precisa tornar essas pessoas livres da dependência do Estado, né? O Bolsa Família ainda é extremamente necessário, só que é um programa que começou com 4 milhões de famílias em 2006, chegou a 21 milhões antes da pandemia, agora está com 19 milhões. Um quarto da população está sob o guarda-chuva do Bolsa Família, né? Um programa, ele é bem avaliado social quando a porta de saída é maior do que a entrada, né? Quando os números de quem está precisando desse programa caem e não aumentam. Então, essa não é a saída. Então, o que eu estou propondo, né, com a minha formação em jornalismo econômico, é exatamente isso, que a gente tenha um ambiente que chame capital, que permita o crescimento econômico, mas que tenhamos um poder executivo e um legislativo imbuído com ferramentas para melhor distribuir esse dinheiro. Por isso que eu vou lá no Rui Barbosa, eu falo isso no meu programa lá na CBN toda semana. Rui Barbosa, tratar de forma desigual os desiguais. Ele falou na oração aos moços, lá em 1920, quando ele foi falar para os jovens que estavam se formando lá na São Francisco, tratar de forma desigual os desiguais. E num país tão desigual como o Brasil, isso tem que ser um mantra. Tem que ser um mantra de quem estiver no executivo, no Congresso.
Muitas coisas estão sendo feitas nessa linha. As ações afirmativas, as cotas vão nessa linha. O que o governo Lula fez recentemente vai nessa linha, que é você cobrar muito mais imposto de quem ganha mais do que quem ganha menos. Isso é tratar de forma desigual os desiguais. Porque se você trata numa sociedade tão desigual, se você trata todo mundo da mesma forma, você mantém o status quo, você mantém a situação como está, que é o que muita gente quer. Que é o que muita gente quer. Só que o que eu estou pregando é que as pessoas não se afastem da política. Eu quase todo dia, no ar, eu recebo mensagens de ouvintes falando: eu não acredito mais em político, eu não voto mais em ninguém. É isso que eles querem. A gente não pode se afastar da política. A política é a única forma que a gente tem de transformar os nossos anseios em ações governamentais. E temos que pressionar. Então, para que a gente tenha governantes e Congresso imbuído dessa melhor distribuição, a gente precisa ter uma sociedade que olhe para o outro e sinta esse desconforto lá da esquerda de Bob, que eu falei lá atrás. Por isso que eu acho que a solução não vai ter hoje, amanhã, nem depois de amanhã. É uma solução para gerações. Mas eu acho que como comunicador, como escritor, eu tenho não a obrigação, obviamente não, mas eu sinto que eu posso, de alguma forma, ajudar. E a forma que eu vejo é exatamente lá na educação das nossas crianças, fazer com que eles, desde pequenos, em vez de crescerem querendo ser o primeiro da classe, o melhor de todos, tal, a competição no esporte é maravilhosa, eu adoro competir, eu sou esportista, tal, mas que a gente, na nossa convivência em sociedade, que a gente tenha gerações vindo aí com esse pensamento, porque se a gente tiver gerações vindo com esse pensamento, eles vão colocar a gente lá no Congresso com esse pensamento, porque não adianta nada a gente reclamar dos nossos governantes, eles não caíram de paraquedas lá no Congresso. Esse Congresso Nacional, esse centrão que está lá, que não tem... eles estão no centro porque é o lugar melhor, para ir para a direita ou para a esquerda, de acordo com a conveniência do momento. Entendeu? Então, essa política com P minúsculo que a gente está vendo hoje é culpa nossa como sociedade. A gente só vai ter gente que esteja realmente pensando no bem comum quando a gente tiver uma sociedade que coloque essas pessoas lá. Por isso que eu coloco lá que eu quero... A gente tem que inundar aquele Congresso Nacional de gente que esteja interessada em que a população leia mais, tenha mais livros e não há mais armas, entendeu? E outros aspectos também. E a gente só vai ter isso quando as nossas gerações futuras estiverem imbuídas desse olhar para o outro, né? De acordar todo dia, ou melhor, de ir dormir todo dia, né? E pensar, né? Pô, quem que eu ajudei hoje, né? Será que eu ajudei alguém? É um exercício que eu tento fazer também diariamente, né? Eu acho que uma busca nossa, pelo menos minha, sempre foi de tentar melhorar a cada dia em todos os aspectos, e nesse aspecto também. Então, é o que eu estou propondo, e a gente precisa de gente, por isso que eu estou, né? Botei o Beto Guedes lá, né? Porque a gente precisa de uma galera aí que pense assim também para a gente tentar mudar esse estado de coisas. Tá certo, Paulo. Bom, o livro está à venda nas livrarias, na internet. Quem quer comprar, quem você ajudou hoje, encontra onde? Então, o livro está chegando, o lançamento foi terça-feira, né? Então, talvez em alguma livraria a pessoa vai chegar, não vai ter ainda, mas pela internet consegue comprar, na Amazon, na livraria Drummond, lá onde fizemos o lançamento também. Lá na Drummond, com certeza, ainda tem livros, né? Lá na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, né? Mas pela internet, ou na Drummond, ou na Amazon, é só botar lá Paulo Henrique Galvão. Quem você ajudou hoje, mais do que colocar lá, é hoje à noite, quando chegar, né, estiver lá indo dormir, pensar nesse aspecto aí para ver se a gente consegue mudar essa chavinha. Eu tento fazer esse exercício diariamente. Com certeza. Olha, muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Foi uma honra conversar com você e esperamos você em breve aí novamente. Foi um prazer. Obrigado, Adriana. Para mim foi um prazer enorme falar contigo, o pessoal da BC TV. Maravilha. Posso só o Instagram, né? Acho que é legal passar o meu Instagram, que acho que lá tem muita coisa sobre o livro também, que é @phcgalvão. @phcgalvão. PHC Galvão, meu Instagram, ou então quem você ajudou hoje também, tem bastante coisa lá da obra. Show de bola. PHC Galvão e quem você ajudou hoje, Isso. né? Com arroba. Isso. Muito obrigada, Paulo. Adriana, Parabéns obrigado, viu? Lançamento.
Muito Obrigada a você, obrigado. parabéns pelo lançamento do livro.